Olá pessoal, boa noite. Hoje é dia de live e hoje vamos falar de um assunto muito importante que é gestão e fiscalização de contratos. Sejam bem-vindos pessoal, sejam bem-vindos. Hoje uma live especial com nossa querida amiga professora Lindineide Cardoso. Fala meu amigo Limeira, tudo bom querido? Vamos lá, esperar a professora entrar. Vamos falar hoje sobre licitações de contratos, sobre gestão e fiscalização de contratos. Assim que a professora entrar, seja bem-vinda, Josiane. Querida Luciana, tudo bom? Seja bem-vinda. Esperando só a professora Lindineide chegar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Carol. Deixa eu convidar aqui a professora Lindineide. Boa noite, minha amiga. Boa noite, meu amigo. Tudo Maravilha, bem? maravilha, maravilha. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha, digo eu. Na correria? Olha, muita correria, meu amigo. Você sabe, né, que a luta é daquele jeito. Verdade, mas ainda bem que deu certo, né? Essa live da gente, esse É, bate-papo aqui. Muito legal, já mas tem muitos amigos entrando aí. é uma correria maravilhosa, né? É Que, verdade. na verdade, deixa eu botar um filtro, né, Léo, para ficar assim mais Opa, apresentável, não ficar com cara de cansada, né? Pronto, gente. Deixa eu ver quem já está por aí. Meu amigo, eu agradeço demais, viu? Você ter me convidado para essa live. A Carol, minha aluna querida, orientando aí da pós-graduação, a Josi, o isso, Luizinho, a Luciana. Luciana é uma amiga querida. Tiago isso. Benassi. Teatro Oh. também, professor de teatro Ai, meu também, também. Deus. Nossa. O Luizinho Grindelli, ele faz parte do setor de gestão de contratos daqui da nossa casa, do MPF na Paraíba. Ele é um dos Eita. responsáveis e também conhece muito de gestão, também fiscalização, e está aqui com a gente. Nossa, uma honra, viu? Que bom, meu Deus. Pessoal, então boa noite. Eu e a professora Lindineide, basicamente, na verdade, a professora Lindineide, né, falará muito hoje sobre esse tema muito importante, gestão e fiscalização de contratos. É um esquenta para o curso da professora Lindineide, aqui em João Pessoa, dias 13 e 14 de março, no Atlântico Praia Hotel, né? Ma Março não, ó. Outubro, outubro. Com a cabeça de fevereiro. Outubro. 13 e 14 de outubro, no Atlântico Praia Hotel, são 16 horas, né, professora? 16 Onde, horas. onde vai trazer tudo sobre gestão e fiscalização de contratos. Pois é, vamos bater um papo aí, né, para que a gente faça um esquenta desse curso. Garanto a você que, Léo, para mim foi uma grata surpresa, né, receber esse convite, principalmente porque veio de você, que é uma pessoa que nós respeitamos muito, temos um carinho muito grande, não é? Sabemos o professor que você é, o grande profissional e amigo, a Nano também, que já vem fazendo um trabalho lindo em João Pessoa, e também, né, por ser em João Pessoa. Quem é que não ama ir a João Pessoa? Meu Deus do céu. É maravilhoso demais, né? Essa sua terra aí, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo Brasil e pelo Nordeste. Uhum. E João Pessoa tem sido, na verdade, um dos melhores destinos do mundo, né? Inclusive. Tá sendo um dos focos aqui do turismo, né? E a gente também ficou muito feliz, né? Porque a gente já vinha alinhando já há algum tempo, deu certo.
será a primeira de muitas turmas, não é, aqui em João Pessoa, não é? E você, Lindineide Cardoso, a professora Lindineide Cardoso é uma das maiores referências no Brasil de gestão e fiscalização de contratos. Já possui o seu livro, acho que é a terceira edição, não é isso? Terceira edição do meu livro, né, Contratos Administrativos na Nova Lei de Licitações, Teoria e Prática, essa terceira edição. Quem já recebeu, né, ou quem já adquiriu, pode até colocar aí nos comentários, eu sei que a Luciana Branco tem, e eu trago um capítulo especial, não é, Léo? O livro tinha somente 13 capítulos, nessa terceira edição eu incluí mais um capítulo, o 14º capítulo, e nele eu trato especialmente sobre a fiscalização administrativa. Eu percebi que há uma carência muito grande, né, de doutrina, né, que trate da fiscalização na prática, como o meu livro. É um livro de teoria e prática, eu coloco ali imagens dos documentos que o fiscal administrativo precisa conferir como deve realizar essa conferência. Então, já recebi muitos comentários positivos e estou bastante feliz com essa terceira edição. Maravilha. Eu tenho a primeira e a segunda, não adquiri a terceira, já está aí para adquirir também, mas principalmente a segunda. Não, eu vou levar... Né? Eu vou levar de presente para você, pelo amor de Deus. Não. Vou levar de presente. Nosso bate-papo, quer se apresentar? Eu sei que todo mundo que me segue, que lhe segue também deve lhe conhecer, mas acho que de repente é importante. Eu vou pedir ao pessoal, né, para mandar aí essa setinha, convidar aí os amigos, os conhecidos, para participar aqui da live. A gente vai falar sobre muita coisa legal, mas como o Léo pediu para que eu me apresentasse, para quem não me conhece, eu sou Lindineide Cardoso, sou servidora de carreira do Judiciário Federal, sou servidora do TRE da Bahia, me orgulho muito, né, dessa carreira. Atuo já com licitações e contratos há muito tempo, já fui empregada pública de estatal, esse ano de 2025, inclusive, para mim é um ano muito especial, que eu completo 25 anos, completei em maio, né, no dia 2 de maio, eu completei 25 anos de serviço público e posso me descrever como uma apaixonada pela fase de execução contratual. Eu sei que é uma fase muito difícil, muito complexa, né, que nos traz muitos problemas, muitos desafios, mas que nos engrandece muito, porque inclusive o Luizinho está aí, né, e o Léo já disse que ele trabalha com gestão de contratos no MPF e sabe que nos proporciona a alegria de aprender todos os dias. Viver licitações e contratos é isso, né, Léo? Verdade, é verdade, é verdade. É um dia a dia. Eu sempre comento que quem trabalha com licitação de contratos, quem gosta, não tem monotonia. Não é? É um trabalho árduo, diário, mas que não tem monotonia, principalmente porque você tem que buscar conhecimento. Se você não buscar conhecimento, você não consegue fazer nem um bom planejamento, nem uma boa seleção de fornecedor, e muito menos a gestão de fiscalização do contrato, que na verdade lá na frente a gestão de fiscalização é o objetivo, o fim, né? É o final lá para atendimento ao interesse público. Então, se você não está capacitado para atuar como gestor e fiscal de contratos, realmente a contratação vai ser comprometida. Não é isso? Verdade, verdade. Vamos começar nosso bate-papo. A gente nós temos aqui uma pautazinha e a gente não poderia, né, pessoal, começar a falar de gestão e fiscalização de contratos sem antes separar essas duas responsabilidades, né? Eu fiz aqui das minhas leituras, inclusive do seu livro, da lei, né? A gente observa que essa nova lei ela vem falar de gestão, fala em alguns momentos, né, de gestão de contrato, em vários pontos, fala em fiscalização, fala lá no artigo 25, quando você vai elaborar o edital, que o edital tem que ter todas as regras, inclusive de fiscalização e gestão de contratos, né? Bem claro, separando essas atribuições. Aí vem lá no artigo 117, né, que é o artigo lá informando que a administração tem que ter a fiscalização, e do que eu pontuei assim, eu vi o artigo 140, achei bem importante, que é exatamente a questão do recebimento lá,
e que fala lá em recebimento provisório, o acompanhamento da fiscalização, e o recebimento definitivo ele não fala nem quem é fiscal, nem quem é gestor, né? Deixa um pouco silente. E aí eu queria saber, minha amiga, essas diferenças que nós temos aí. Sabe por quê? Porque recentemente, vou te confessar e aos amigos, eu vi um regulamento justificando lá que o próprio artigo 140, acho que é parágrafo 4º, ou não sei qual parágrafo, acho que é o 4º, fala lá que você poderá regulamentar, mediante regulamento. Eu vi um determinado regulamento em entidade, onde o papel de recebimento provisório e definitivo era do fiscal do contrato. E aí eu particularmente achei estranho, né? Mas me diga aí, me fala aí dessa, vamos falar pra gente aí. Eu já vou responder, né, com um enunciado que eu gosto demais. Eu gosto muito desse enunciado, que é do segundo simpósio de licitações e contratos do CJF. Esse enunciado, ele diz que é medida de controle, acho que eu leio tanto que eu já decorei, é medida de controle que deve ser priorizada o recebimento do objeto, o recebimento provisório do objeto pelo fiscal de contratos e o recebimento definitivo pelo agente público gestor de contratos. Olha, medida de controle. E se nós fizermos uma interpretação desse enunciado do CJF, do segundo simpósio do CJF, à luz do caput do artigo 169, o artigo 169 diz que todo metaprocesso de contratação deve possuir, né, mecanismos de gerenciamento de riscos e controle. Então, eu acho que foi muito feliz aquele que submeteu esse enunciado à aprovação, né, do CJF, inclusive uma aprovação que passa por uma análise crítica, uma análise mesmo por especialistas, né, por uma votação em uma comissão temática, depois uma votação em plenário, e acho que foi de uma felicidade muito grande a aprovação desse enunciado, tá certo, Léo? Sinto muito, né, que o órgão tenha interpretado dessa forma, porque perde uma grande chance, principalmente de, nos contratos complexos, ter um controle mais aprimorado. E eu posso, inclusive, né, até dizer que em algumas situações nós vamos encontrar aí uma ofensa ao princípio da segregação de funções. Por isso que eu pensei, a segregação de função é bem... E a gente tem alguns acordos do Tribunal de Contas da União bem específicos, né, sobre isso aí. O Tribunal de Contas da União já durante muito tempo, sempre vem falando de segregação de função também com relação à fiscalização e gestão de contratos. Né? Então, eu achei bem curioso esse regulamento, né? Quer dizer, é uma visão... ainda muito 8666, muito artigo 67 da 8666, que diz que a administração pública designará um representante, né? Um representante para acompanhar a execução dos contratos. Como você bem trouxe, o 25, quando trata lá do edital, já traz a figura do gestor e do fiscal do contrato. Né? O 117 pluraliza. Não significa dizer, gente, que nos contratos mais simples não possa existir apenas um fiscal de contratos. Um contrato mais simples é possível, sim. Em um contrato mais simples é possível, sim, a existência de apenas um fiscal de contratos. E eu devo dizer, inclusive, né, que a Lei 14.133, lá no 92, quando trata das cláusulas necessárias a todos os contratos, traz o recebimento definitivo como uma cláusula obrigatória e não traz o provisório. E eu vou dizer para vocês a interpretação que eu faço disso. Eu compreendo que o ato que consolida o atesto é o recebimento definitivo e não o provisório. Então, até recentemente, um aluno me perguntou, professora, e se num contrato eu só tiver o fiscal de contratos, ele vai receber provisório e definitivamente? Eu disse, não, ele vai receber apenas definitivamente. E com o recebimento definitivo, ele vai encaminhar aquele processo para o pagamento. Então, eu entendo que o ato que consolida o atesto é o recebimento definitivo. Se você tem um contrato simples e esse contrato só tem um fiscal de contratos, ele deve receber definitivamente. E pegando um gancho, Léo, no 140 que você trouxe, observem que no 140, o recebimento definitivo
ele não é feito através de um termo sumário, de um termo simplificado. Ele é feito através de um relatório muito bem elaborado, né? Eu chego até a chamar de termo circunstanciado. E após o recebimento provisório, né, digamos assim, verificar se o serviço foi atendido, você vai receber definitivamente, né? Mas aqueles objetos, por exemplo, que o pessoal ainda tem dúvida, já pegando o gancho para outra questão nossa, aquela questão de fiscalizar, a necessidade de portaria ou designação de fiscalização em contratações que não tem termo de contrato. Muitas vezes a gente está em aula e muitas vezes o pessoal nota de empenho, mas precisa de fiscal de contrato, de gestor de contrato, mas se não tem contrato, né? O pessoal confunde a possibilidade da lei permitir lá no artigo 95 a substituição do termo de contrato por termo de instrumento e fica achando que em virtude disso, de ser uma contratação mais simples, não ter a obrigação de ter a fiscalização efetivamente designada, né? Pois é, né? A Lei 14.133, né, logo no seu artigo 1º, né, diz, né, quais são a que se submete, né, para que será utilizada a Lei 14.133, no artigo 1º. Então, em todas aquelas situações, em todas as situações que nós utilizarmos a Lei 14.133, nós teremos que ter um agente responsável pela condução da execução. Não é? Como você coloca aí essa situação do instrumento equivalente a contrato, não é? Ele é um instrumento, a lei traz esses instrumentos mais simples, nota de empenho, ordem de serviço, ordem de fornecimento, qualquer nome que você der. Qualquer nome que você der, diferente de termo de contrato, né? Esse tipo de instrumento, ainda que ele tenha uma característica mais simples, mas não significa que a administração pública não terá um representante especialmente designado para o acompanhamento da execução do cumprimento, né, dos requisitos que foram estabelecidos para atender a necessidade da administração pública. E um aluno uma vez até me perguntou assim, Léo, professora, mas no contrato tem lá a designação do gestor e do fiscal, e na contratação direta que eu não tenho no empenho, que não tem nada dizendo que vai ser designado. Eu digo, então você não fez, né, da forma correta a fase preparatória. Porque na fase preparatória, nós temos como item obrigatório do termo de referência o modelo de gestão do contrato. Ali é um item obrigatório no termo de referência. Não é? Eu tenho que dizer qual vai ser, já que você coloca o modelo de execução do contrato, né, qual vai ser a forma de execução do contrato, para essa forma de execução você vai ter que trazer um acompanhamento. Isso. Então, ainda que o instrumento seja um instrumento simples, pessoal, nós temos que ter alguém acompanhando a execução, para dizer se aquela necessidade foi efetivamente atendida nos moldes que a administração pública assim colocou. Perfeito. Isso aí tá ligado aqui, ó. O professor Rafael Souza comentou aqui que o tema fiscalização é extremamente importante, mas infelizmente pouco debatido no cenário onde a fase de planejamento é o atual foco. Mas exatamente o que você acabou de falar, é exatamente isso, né? O planejamento tem que se preocupar com a gestão e a fiscalização do contrato, né? O planejamento não vai se preocupar apenas com o objeto, com seleção do fornecedor, ele tem que pensar lá posteriormente, né? É tanto que, assim, eu tenho uma opinião, eu queria exatamente, já pegando também aqui a ideia, a sua opinião, do futuro fiscal do contrato, de repente até fazer parte do planejamento daquela contratação, ou aquela contratação que já existe, de um serviço continuado, o próximo planejamento, ter como equipe de planejamento fiscal anterior, que vai conhecer as dores do contrato, né? Então, acho que isso está totalmente vinculado, não é isso? Concordo, Léo, concordo. Olha, se você quer ter um planejamento mais aprimorado, né, uma fase preparatória mais aprimorada, não abra mão da contribuição do atual gestor do contrato, do atual fiscal de contratos, não abra mão. Eu, inclusive, né, entendo que não ofende o princípio da segregação de função, né, que o gestor do contrato, que aquele que tem conhecimento sobre a execução atual do contrato, participe
da equipe de planejamento da contratação. Muito pelo contrário, acho que ele terá muito a contribuir. Muito a contribuir. A gente não pode continuar olhando as fases do metaprocesso de contratação ou do macroprocesso de contratação como fases isoladas. Né? A contratação, todas as fases são interligadas. Se o órgão ou a entidade analisa ali como fases isoladas, ela vai ter a acolher muitos problemas. Muitos problemas. Né? Perfeito. E para essa designação, Lenineide, minha amiga, gestor e fiscal, o gestor ele tem que observar, o fiscal ele tem que ter um conhecimento, sei lá, técnico, documental, o gestor tem que ter esse conhecimento. Como seria, de repente, uma orientação para que um gestor que esteja aqui assistindo a gente, que vá designar fiscal e gestor, ele poderia ter essa atenção? Olha, diferente da antiga Lei 8666, a Lei 1433 traz requisitos para a designação dos agentes públicos. Eu acho que existem diversos regulamentos, né? Nós temos os regulamentos estaduais aí, acho que eu posso citar como exemplo o próprio regulamento do Estado de Pernambuco, o regulamento do Estado do Mato Grosso, né, que é o decreto 1525, 10.086, que é o pioneiro. Muitos regulamentos que tratam muito bem da questão ligada a gestor e a fiscal de contratos, e temos o federal, né, o decreto 11.246, que trata ali das atribuições de gestores e fiscais de contratos. O que eu gosto sempre, né, de mencionar é que se você vai atuar como gestor de contratos, como fiscal de contratos, né, é preciso conhecer quais são os limites da sua competência. E é interessante pontuar, Léo, que os regulamentos eles trazem atribuições gerais. Eu terei atribuições específicas no âmbito do contrato. Cada contrato deve trazer a forma de atuar do gestor do contrato, e essa forma de atuar do gestor do contrato é uma forma macro. O gestor, ele é, sim, um coordenador das atividades da fiscalização. Ele deve, sim, atuar como um orientador, um impulsionador. Eu acho que você até já me ouviu mencionar que o gestor de contratos ele deveria ser o agente de execução. Né? Ele deveria ser, ou se imaginar como um agente de execução, como um integrante estratégico do metaprocesso de contratação. Porque o gestor de contratos, ele é, inclusive, uma pessoa que deve servir como uma ponte, um elo de ligação entre a administração pública e o contratado. Né? Essa ponte não é uma ponte que afasta, que divide, né? A ponte, na verdade, liga, resolvendo e solucionando problemas, né? Questões, né? E não permitindo que o contrato acabe ficando tumultuado. Enquanto a fiscalização de contratos, ela deve ser mais pontual, vai depender muito se o fiscal ele é técnico, setorial ou administrativo. O fato é que existem limitações às competências, né? E nós precisamos vislumbrar essas limitações ligadas às competências de cada um dos atores. Perfeito, perfeito. Pegando essa linha já de fiscal administrativo, técnico, setorial, o Neander está aqui com a gente, né? Nosso querido amigo. Querido amigo Neander. Ele fez a pergunta aqui, Lenineide, na sua opinião, qual seria a função do fiscal administrativo em contratações não demo? Não demo? Olha, eu posso dizer sim que o fiscal administrativo nas contratações não demo, ele tem sim uma redução da carga de trabalho, né, Ander? Eu entendo que reduz um pouco. Interrompendo, se você concluir, ele já complementa. A figura do fiscal administrativo pode ser substituída, pode ser dispensado nessa situação, aí já engloba a questão toda. Se o órgão tiver condições de manter a fiscalização administrativa para todas as unidades técnicas, eu defendo que o órgão mantenha. É mais ou menos, né, Ander, como os contratos de tecnologia da informação e comunicação. De longa data, nós temos nos contratos de tecnologia da informação e comunicação a figura
do integrante administrativo, quando da elaboração da fase preparatória, e nós temos a figura da fiscalização administrativa nos contratos de TI. Por que nós não temos nos contratos de obras e serviços de engenharia? Nós deveríamos ter. É lógico que essa figura, né, a atuação do fiscal administrativo, ela vai ser um pouco mais reduzida. E quando você pergunta de que forma seria a atuação, né, eu não enxergo a atuação do fiscal administrativo no contrato de dedicação exclusiva de mão de obra uma atuação somente de conferência de documento. Ele deve ir além quando se trata de instruir pedidos de reajuste, de reequilíbrio econômico e financeiro, instruir descumprimentos contratuais. Eu enxergo uma atuação mais ampla. E se talvez, né, André, você disser assim, ô Lindineide, mas isso não seria uma função do gestor do contrato? Aí eu já percebo que se houver o fiscal administrativo, como bem coloca o decreto 11.246, ele vai auxiliar a gestão do contrato nessas atribuições, entendeu? Eu defendo, se o órgão tem condições, Léo, se o órgão tem condições... Mantém a estrutura, isso, né? Se tem capital humano suficiente para isso, mantém a fiscalização administrativa, inclusive para outras unidades técnicas, porque a unidade técnica se torna cada vez mais técnica, né? E o administrativo ele é preponderante. Perfeito, perfeito. Quem está aqui que já fez outra pergunta foi nossa amiga, professora Lia Passos. Minha querida amiga. Eita, Lia é uma querida. Estava querida, com ela, estive com Lia, deixa-me ver, na segunda-feira, com Lia, com o Andros. Maravilha. Meu Deus. Ela fez a pergunta aqui. Professora, o engenheiro que fez o projeto básico pode ser o fiscal do contrato? Olha, eu não vejo problema. Eu não vejo problema, desde que ele seja agente público, tá, Lia? Eu não vejo nenhum problema que ele fiscalize o contrato. E principalmente nas pequenas estruturas é o que nós vamos encontrar, certo? Agora, o que é preciso, né? É preciso verificar se, por acaso, esse engenheiro que fez o projeto básico, ele não é um terceiro contratado pela administração pública. Porque se ele for um terceiro contratado pela administração pública, eu entendo que ele pode até ser o fiscal da obra, mas não do contrato. Fiscal de contrato, fiscalização contratual, é exclusiva de agente público. Eu não vou conseguir dizer para você que, via de regra, ele não deveria ser. Né? É lógico que nós devemos estabelecer os mecanismos de controle que eu falei inicialmente, mas em pequenas estruturas nós não vamos conseguir, Lia. E a Lia é uma grande atuante, né, em municípios, né, e sabe da realidade que às vezes é dramática. É verdade. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vocês estão demais, viu? Eu estou vendo aqui Esse momento é ímpar, minha amiga. Está com a referência nacional de gestão e fiscalização de contratos. Você aqui, a pessoa veio realmente afinco. Eu já fico imaginando o curso. Olha a Rayana aqui, ó. A Rayana tá. Posso terceirizar a fiscalização de um contrato para alguma empresa contratada? Eu já vou pegar um gancho no que eu mencionei aqui para a Lia. Olha só. Você pode fiscalizar, ou você pode terceirizar. O artigo 117, né, diz que, inclusive, a fiscalização pode contar com um auxiliar, né, com um terceiro, para auxiliar a fiscalização. Esse terceiro, inclusive, hoje a lei traz a responsabilidade objetiva pelas informações que ele prestar ao fiscal do contrato. Mas esse terceiro jamais será fiscal do contrato. Ele pode ser fiscal do objeto que foi contratado, tá certo? Mas fiscal de contrato, somente representante da administração. E aí, quem seriam esses representantes? O agente público efetivo, o agente público temporário, o comissionado, né? Então, esses agentes, eles têm um vínculo com a administração pública, seja esse vínculo definitivo, porque ele passou num concurso público, ou mesmo precário.
Isso aí, então, refletiria exatamente, só para a gente fechar, nos recebimentos, né? O terceiro contratado fiscalizaria a execução, mas ele não faria recebimento Não, de forma alguma, não é isso? não faz recebimento. O E tem fiscal do outra, contrato que faz o é recebimento, quem e o recebe. gestor É quem definitivo. recebe. É quem Perfeito. recebe, e mais, a lei ainda diz, ó, que o terceiro, né, ele tem a 1433 traz a responsabilidade objetiva do terceiro pelas informações e pela veracidade das informações que ele presta ao fiscal, que é quem dará o recebimento provisório, ou até mesmo definitivo, se só tiver aquele fiscal. Tá certo? Se só existir apenas um fiscal, ele dará o definitivo, como eu mencionei inicialmente. Tá? Perfeito. Muita atenção, porque às vezes a estrutura é muito pequena, o município é muito pequeno, acaba contratando o terceiro e designando o terceiro como fiscal do contrato. E isso realmente, gente, não pode. Perfeito, perfeito. Meu amigo, e nesse trabalho aí de fiscalização, de gestão, a inteligência artificial, né? O que é que a inteligência artificial tem para auxiliar nessa fiscalização de contratos? O que é que o Ixi. fiscal pode se utilizar? O que é que já temos hoje, de repente, que você já vê, já usa, já vislumbrou, que pode auxiliar? Porque não podemos mais fugir da utilização da IA, né? Do planejamento, né? Planejamento, temos já alguns médicos, o professor Abimael Torquati, que é uma das referências, né, na inteligência artificial lá na fase de planejamento, né, a fase de seleção do fornecedor. Eu mesmo já estou utilizando para me auxiliar na análise de qualificação econômico-financeira, qualificação técnica da empresa e, obviamente, na gestão e fiscalização de contratos, né? Pois é, né? Eu acho que nós estamos descobrindo, né, um mundo fascinante. E um mundo que principalmente vai desafogar a fiscalização de contratos. A inteligência artificial tem muito a contribuir, mas como auxiliar da fiscalização. Por mais que a inteligência artificial nos ajude, Léo, e outro dia até conversava com o professor Rafael Sérgio de Oliveira, né? Nós já podemos, sim, através da construção de bons prompts, né, trazer comandos para que a inteligência artificial nos auxilie na emissão de relatórios, emissão de pareceres, né, como mesmo existem inteligências artificiais hoje preparadas exclusivamente para emitir parecer. Né, e por que não emitir relatórios para a fiscalização dos contratos? Conferir prazos, disparar alertas. A fiscalização administrativa será muito beneficiada com a inteligência artificial, e isso eu vou mostrar para o pessoal lá no curso, mas eu tenho que sempre olhar para a inteligência artificial como ferramenta, nunca como algo que vai substituir a fiscalização. Né? Eu hoje mesmo estava com uma turma que eu mostrei para essa turma um prompt magnífico, um prompt completo, trazendo contexto, trazendo as solicitações à IA, a resposta aparentemente perfeita, mas ela, ainda que seja a inteligência artificial paga, ela vai trazer algumas inconsistências. Então, nada vai substituir o olhar humano. Perfeito. Se não tiver conhecimento, né, o fiscal, o gestor do contrato, como a gente tem visto, né, a inteligência artificial, ela, às vezes, surta, e aí, de vez em quando, você vê alguns textos que você já olha e diz, cara, isso aí, alguém usou uma IA e não tem conhecimento daquele tema que ele buscou auxílio da inteligência artificial e acaba causando prejuízo, Exatamente. né? Hoje eu estava discutindo com uma amiga minha hoje, que é assessora aqui de um município, ela mandou um print da tela de uma manifestação de uma autoridade, onde ela misturava Lei 8666 com Lei 1433, com contratação emergencial, juntamente com aditivo contratual, que quando eu bati o olho, e aí a gente verifica aquela questão do texto criar artigo que não existe na lei, quando eu bati o olho, eu disse, esse artigo não fala isso na lei. Não fala isso.
Exatamente, é exatamente o que ela vai fazer, gente. Ó, hoje mesmo ela trouxe um parágrafo primeiro do artigo 116, que eu disse, gente, o artigo 116 não fala nada sobre isso. Então, quer dizer, se você não tiver conhecimento até textual da lei, e Léo identificou a mesma coisa, até o conhecimento textual da lei, ela vai criar alguma coisa ali. Então, você precisa mesmo, né, ter muito conhecimento, mas você pode sim utilizar a inteligência artificial para fazer uma análise preventiva, e nós temos como construir mapas de riscos, instrumento de medição de resultado, lembrando, e nós precisamos ter o conhecimento do que é um instrumento de medição de resultado, de que critérios nós podemos utilizar no instrumento de medição de resultado, e principalmente dos critérios objetivos e não critérios subjetivos, e quais são as métricas que nós realmente queremos aplicar àquele contrato, porque senão ela vai entregar qualquer coisa. E aí vem aquela máxima, né, Léo? E quem não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. Exatamente. Então, é importantíssimo isso aí. Minha amiga, continuando, então já pegando o seu gancho aí, instrumento de medição de resultado, questão de pagamento de contrato, qual a utilidade desse instrumento, porque é bem interessante que com o N5, né, em 2017, eu não encontrei aqui na Lei 1433, mas de toda forma podemos utilizar a N5 2017, mas fala para a gente aí, porque eu vejo às vezes essa dúvida de instrumento de medição de resultado é objeto para sancionar, é uma multa aplicada à empresa, você é uma multa, são coisas diferentes, quando é que é utilizado o instrumento de medição de resultado, para o pessoal entender essa diferença, porque o pessoal ainda confunde ainda. Às vezes o pessoal quer criar algum instrumento de medição, diz, cara, isso aí você está querendo aplicar uma cláusula, uma sanção, uma multa. Uma sanção, uma sanção. É muito interessante isso, né? Quem traz o conceito de instrumento de medição de resultado é a IN5 de 2017. Mas o instrumento de medição de resultado, né, ele tem origem no acordo de nível de serviço ou no SLA. Ele é um instrumento, um mecanismo que serve, na realidade, para mensurar a qualidade daquilo que a administração pública contratou. Inclusive, em minhas conversas com o professor Abimael Torcati, né, nós dois temos o entendimento de que todas as contratações deveriam trazer o instrumento de medição de resultado. E aí, Léo, é muito interessante quando você diz assim, eu procurei na Lei 14.133 e eu não encontrei o instrumento de medição de resultado. Nós não encontramos o instrumento de medição de resultado com essas palavras, mas nós encontramos a necessidade de que a administração pública avalie as suas contratações através de critérios objetivos. Diversas vezes o legislador traz, olha, a análise através de critérios objetivos, o pagamento conforme o resultado. Quando que eu vou ter isso? Quando eu utilizar um instrumento que faça com que eu analise, através de critérios objetivos, a execução daquele contrato e redimensione, agora vejam só essa questão do redimensionar pagamento. Redimensione o pagamento com proporcionalidade e razoabilidade. Porque eu tenho encontrado instrumentos de medição de resultado, primeiro, com critérios subjetivos. Não se aplica. Eu não posso redimensionar pagamento utilizando critério subjetivo. Segundo, instrumento de medição de resultado com um percentual de redimensionamento elevadíssimo. Muito superior, e eu gosto muito de fazer essa análise com os meus alunos, ó. Se você pegar um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, dê uma olhada lá no lucro da empresa. Você vai encontrar um lucro máximo, talvez, de 5%, 6%. No máximo, ela está bem se ela tiver esse lucro. Aí você estabelece um redimensionamento, ainda que seja por nota fiscal, pessoal, ainda que seja por medição, você estabelece ali um redimensionamento de 10%, 15%. Quer dizer, está equivocado, está desproporcional, isso não é razoável. Então, nós precisamos ainda aprender a dosar as coisas, né? E essa dosimetria eu colocaria no instrumento de medição de resultado que não é sanção,
Nós Perfeito. precisamos construir adequadamente esse instrumento de medição de resultados, e eu colocaria na sanção também. Perfeito. Perfeito. É isso que eu pensei, né? O pessoal confundindo, querendo utilizar o instrumento de medição para dar uma pancada na empresa, para não instruir processo sancionador e acha que há uma coisa que compensa a outra, né? Mas não compensa, né? E se você não tiver cuidado com relação à dosimetria mesmo que você falou, você acaba, de repente, até quebrando a empresa, né? A depender do vulto da contratação, né? E eu acho muito assim também, não sei se você tem essa impressão, principalmente para aquelas empresas que estão começando a trabalhar com a administração pública organizada, que tem gestão, fiscalização de contratos, seriedade, o instrumento até é educativo, educar o contratado a trabalhar com aquele contrato, né? A partir do momento que o instrumento mostra resultado, está bem claro como é que funciona, né? No edital, é divulgado, e a empresa já tem clara como é que eu vou aplicar aquilo ali, né? Eu acho o instrumento até educativo para saber como é que vai trabalhar, né? Isso, e para ela aprimorar cada vez mais, né, a execução do seu serviço. Inclusive, eu até gosto, né, de editais que trazem os primeiros meses como meses orientativos e não meses de aplicação efetiva do instrumento de medição de resultado. E tem uma pergunta aqui do Luizinho maravilhosa, ó. Pode-se usar o IMR para descumprimentos relacionados à fiscalização administrativa? Exemplo, não entrega de documentos exigidos no prazo estipulado? Jamais, jamais. Né? Isso aí não é, eu às vezes encontro, Luizinho, e eu falo para os meus alunos, olha, isso aqui não é motivo para você redimensionar pagamento ao contratado. Até porque aí a Lei 14.133 traz a resposta claríssima para a gente no artigo 50. O artigo 50 da Lei 14.133 traz um rol de documentos, inclusive eu tive a honra de escrever um artigo sobre esse artigo, sobre o artigo 50, com o professor Márcio Mota, inclusive lá no artigo 50, que traz o rol de documentos que a administração pública, né, pode solicitar ao contratado, né, eu entendo eu entendo até que deve solicitar ao contratado, o artigo 50 coloca lá, sob pena de multa. Sob pena de multa. Então, de jeito nenhum, é um descumprimento contratual, e se é descumprimento contratual, nós vamos tratar como descumprimento. No artigo, Luizinho, que eu escrevi com o professor Márcio Mota, nós, inclusive, e eu também coloco esse artigo no meu livro, né, lógico, colocando a devida citação do professor Márcio Mota, né, que escreveu comigo esse artigo. Inclusive, eu destaco, nós dois destacamos, que inicialmente essa multa ela será moratória, porque não entregou a documentação dentro do prazo. Sem nenhum prejuízo, né, aqui ela se converte em multa compensatória pela não entrega de um documento essencial. Perfeito. Perfeito. Que seria essa diferença? Fala a diferença aí, multa moratória e compensatória, pessoal. Falo sim. A moratória, ela está no artigo 163, creio eu. Deixa eu ver se é 163 ou 162. Eu sempre pulo um ou outro. É 162. Pronto, é 162. A moratória está no artigo 162. E essa multa moratória, eu sempre tive esse entendimento, tá? Desde que eu li, eu fico com essa confusão de 162, 163, porque nós estudávamos a lei enquanto decreto, lembra? Ou enquanto projeto, lembra, Léo? E depois mudou a numeração dos artigos. Então, mesmo enquanto projeto, eu já compreendia que 162 trazia uma multa que ela poderia ser aplicada em razão da parcela descumprida, né? Quando o legislador diz que haverá especificação no edital ou no contrato, né, da multa moratória, eu entendo que essa multa em razão do atraso no cumprimento de alguma obrigação, seja atraso na entrega da garantia de execução contratual, seja o atraso
como o Luizinho bem colocou aqui, na entrega de uma documentação, ela vai ser estipulada em proporção diferente àquela trazida no artigo 156, que se trata efetivamente de uma multa compensatória. Eu inclusive, né, costumo dizer que é uma multa qualificada, que o legislador traz em um percentual elevado de 0,5% a 30% do valor do contrato. É elevadíssimo esse percentual, né? Então, a multa compensatória, ela é aplicada a situações mais graves. A grande questão é que tem muita gente achando, Léo, que o 155 resolve tudo. E não resolve. Tem que saber Então, nós trabalhar com precisamos de as duas, né? Primeiro. Por isso tem que entender cada uma das duas e saber trabalhar com as duas, até para efeito de dosimetria, né? Acho que o melhor caminho talvez seja, inclusive, o contrato, o termo de referência, trazer a dosimetria de aplicação dessas multas, né? Para não ficar critério subjetivo de repente, quem for apurar aquele descumprimento, determinar uma aplicação de uma multa desproporcional. É isso? É verdade, é verdade. E essa é algo que precisa ser mais trabalhado na administração pública, tá? Porque, gente, nós erramos bastante. Nós ainda erramos, ainda falhamos muito na instrução do processo sancionatório, né? Nós ainda temos um processo sancionatório muito moroso. Nós erramos no momento, quando não aplicamos, quando deixamos de aplicar, ou deixamos de até mesmo instaurar processo administrativo e erramos quando aplicamos. Eu confesso a você que é uma temática que eu gosto muito, sabe, Léo? Mas que me angustia bastante, porque eu vejo ano após ano o não surgimento de uma melhora ainda nesse campo. Se foi dito aqui inicialmente que a administração ainda se preocupa muito em planejar com a execução, essa parte de sanção nós ainda engatinhamos. Aparenta que o pessoal um pouco, inclusive, trava um pouco para querer aplicar ou apurar algum descumprimento, muitas vezes por dar trabalho, por sobrecarregar determinados setores lá para frente, né? Às vezes a gente vê muitos comentários, por exemplo, que eu escuto, que não adianta tocar para frente, porque não vai dar em nada, e aí fica essa deficiência, inclusive com relação a essa questão da apuração. Talvez isso seja esse cenário, né? De não entendimento da importância da administração pública saber corretamente como apurar e sancionar, né? A Marcela aqui, pegando uma pergunta, a Marcela vem aqui, professora, pode falar sobre garantia, né? Tema importante também, garantia. Quando a empresa não faz o valor referente ao aditivo de valor, é somente depois do ano que eu fiz. Não entendi. Professora, pode falar sobre garantia quando a empresa não faz o valor referente ao aditivo de valor. É somente depois de ano que o fiscal verifica? Ficou um pouco... Pois é, né? Aí nós temos... mas eu já entendi o que a Marcela quer dizer, né? Na verdade, nós temos... existe a obrigatoriedade da empresa promover o endosso da garantia, tá certo? No momento em que há um aditivo de valor no contrato, a empresa tem a obrigação de, no prazo estipulado contratualmente, promover o endosso. Aí nós temos duas falhas. Primeiro, a empresa descumpriu uma regra contratual. Segundo, o fiscal de contratos não foi diligente, ele não atuou. Tá? O que precisa fazer? Solicitar essa garantia de execução contratual, ainda, né, vai ser na modalidade que ela prestou. Né? Eu entendo, se já tem um ano, inclusive, nós tivemos aí um lapso temporal de garantia. Talvez ela consiga depositar uma caução, tá certo? A outra garantia já não tem
valor, ele foi estipulado. E a própria lei diz que a garantia de execução contratual, ela pode ter a duração da vigência ou a vigência do contrato, né? Como boa prática, eu sempre ensino o prazo de garantia superior da vigência do contrato, não só nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, certo? Nesse caso aí, Marcela, o que é que eu oriento a você, né? Que você consulte mesmo a sua assessoria jurídica para ver qual deve ser a solução tomada. Mas aqui, ó, se o seu processo tivesse um gerenciamento de riscos, né, um mapa de riscos, talvez você conseguisse gerenciar esse risco. Você não, desculpe, né, que não é você. É o fiscal do contrato devesse gerenciar esse risco. Foi um risco não gerenciado. Perfeito. O Márcio perguntou algo mais relacionado à questão de obras aqui, né? A não exigência de ART do orçamento de proposta da empresa pode ser suprida de alguma forma na execução da obra? Acredito que não, né? Olha só, se a execução da obra já começou, se a execução da obra já começou, Márcio, o que eu quero dizer para você é que a Lei 14.133, lá no artigo 147, né, traz, e isso à luz da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, traz como regra não a anulação, né, mas a convalidação dos atos. O que é que deve acontecer? Deve se providenciar, né, uma ART. A empresa, se ela está executando, né, nós precisamos sanear esse vício. Eu não posso dizer, a obra começou e não tem ART. É tudo nulo, não produziu nenhum efeito. Derruba tudo, porque não tinha ART. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então, vamos corrigir. Nós temos que sempre pensar nisso. Se tem algo, gente, ó, que eu costumo dizer, Léo, não existe planejamento perfeito. Você pode pegar uma super equipe. Quanto mais trabalho você tiver, mais suscetível a erros você estará. Você e sua equipe. Então, gente, são situações, você pode até dizer assim, puxa vida, mas uma obra sem ART, isso é um absurdo. Gente, ainda que seja um absurdo, tem que ser corrigido, tem que ser convalidado, vamos providenciar, vamos ver o que pode ser feito. Tá? E você tem todos os elementos, Márcio, para isso, no artigo 147 da Lei 14.133. Verdade. É uma coisa que eu tenho visto, a gente acompanha muito o Tribunal de Contas da União, né? Geralmente faço a leitura dos acordos, faço aquele resumo, coloca no Instagram, quem segue a gente sabe que é uma rotina minha, diariamente, 6h30 da manhã, tem sempre um resumo de um acordo. E uma coisa que eu percebi isso nessa, vamos dizer, evolução do entendimento do interesse público, não é? Pelo Tribunal de Contas da União. A gente vê muitos casos, antigamente, onde o Tribunal de Contas da União era taxativo em determinar a rescisão contratual, anulação de tudo, licita novamente, para tudo. Hoje o Tribunal de Contas da União olha, aconteceu um problema no planejamento, aconteceu um problema na licitação, houve uma ilegalidade, mesmo assim, o Tribunal de Contas da União diz assim, olha, está funcionando o contrato, o interesse público está sendo atendido, então segue com o contrato, é possível sanear, saneia e segue. Ainda mais numa situação dessa de um documento, né, que é uma ART, que aí ele apresenta, se houver alguma questão vai ser apurada, mas a obra está funcionando, né? Pois é, e interessante, né? E aí também tem que ver, né, qual tipo de obra também, né? Porque tem situações em que talvez, e não obra, mas os serviços de engenharia, serviços simples até, né? E tem até uma discussão se necessariamente tem que ter ART, se tem que ser um engenheiro ou um arquiteto ou um profissional. Eu precisaria saber, mas eu já digo para você de pronto que tem como sanear, como convalidar, como o professor Leonardo bem colocou aí, até os tribunais têm entendido isso, tá bom? Exatamente. Eu gostei muito, Léo, gostei muito dessa pergunta do Rafael aqui, ó. Pode estipular contratos com vigência superior a 12 meses, exemplo 30. Eu vou dizer para você, porque eu gostei dessa pergunta do Rafael. Pode parecer aquela história, né, do você pode, né?
Mas só que tem uma questão aí embutida nessa pergunta do Rafael interessantíssima. E hoje, os contratos de serviços e fornecimentos continuados, eles podem ser celebrados, de acordo com o artigo 106 da Lei 14.133, pelo prazo de até 5 anos, né, o prazo inicial, com possibilidade de prorrogação nos termos do 107, por até 10 anos. Olha, no SEBRAE, esses contratos de serviços continuados por até 5 anos, desde que atendidos, em minha opinião, os requisitos postos nos incisos, e principalmente no inciso 1 do artigo 106 da Lei 14.133. O primeiro requisito do artigo 106 da Lei 14.133 é que a autoridade competente ateste a vantajosidade econômica em razão da contratação plurianual. Eu não posso celebrar um contrato nos termos do artigo 106 pelo prazo de 1 ano. Eu estou quebrando essa vantajosidade. Essa é a minha compreensão. Léo, você é da Administração Pública Federal, assim como eu. Nós lutamos a vida inteira por um contrato de serviço continuado que tivesse uma duração superior a 12 meses. Isso. Hoje o legislador nos deu essa oportunidade e eu encontro o pessoal celebrando o contrato nos termos do artigo 106 com possibilidade de prorrogar nos termos do 107 por 12 meses. É gostar de sofrer. Travou um pouquinho. Travou. Não, eu digo que a pessoa... Travou um pouquinho. Voltou? Voltou. Oi? Pois é. Eu digo que eu disse que é gostar de sofrer. A pessoa que faz isso é porque ela gosta de... É masoquismo, né? É masoquismo. Ela quer mesmo celebrar o contrato, começa a execução do contrato, ela corre para prorrogar e o custo dessa prorrogação contratual. Exatamente. Custo para a administração desse processo que você vai estar despendendo ali, colocando toda a sua trabalhar para as tratas de uma rogatória, tá? Foi o Rafael. Então, Rafael, se for serviço e fornecimento continuado, por favor, celebra por no mínimo 24 meses. Isso. No mínimo 24 meses, né? E a gente tem outros reflexos, né? Se nós pensarmos na atratividade de mercado, até para efeito de seleção do fornecedor, quando o fornecedor, a empresa, seja fornecedor, prestador de serviço, tem a possibilidade de ter um contrato continuado de 5 anos, né, com um órgão organizado, acho que travou um pouquinho, o órgão organizado, que paga em dia, é muito interesse da empresa oferecer, de repente, o melhor preço para ficar prestando serviço àquele órgão. Então, tem muita vantagem, inclusive referente à seleção do fornecedor, né? Acho que ele travou um pouquinho. A professora Lindeide está travada. Deixa eu ver se ela volta. Voltou? Travando, você está bem. Está travando aí. Está travando. Vamos ver. Voltou? Voltou, professora Lia? Léo, para mim está travando ótimo. Oi. Para mim... Lívia, voltei. Voltei, gente. Eu voltei. Agora para ficar. Voltou? A professora Lívia disse que sim. Obrigada. Voltou, professora. Pronto. Agora tá ok. Então é isso aí. Minha amiga, eu acho que a gente voltou, acho que a gente conseguiu abarcar nessa 1 hora precisamente, né? Eu acho que é muito tema importante, muito tema relevante, muita discussão, né? Já é o chama para o curso que você vai estar aqui. Lembrando novamente, pessoal, que a professora Lindeide Cardoso estará em João Pessoa nos dias 13 e 14 de outubro, no Atlântico Praia Hotel,
tá? E essa live foi só um gostinho para quem vier para o curso. Não é isso, minha amiga? É só o esquenta mesmo, olha, se preparem porque a pegada é a prática, é para resolver as questões práticas que vocês têm. Se preparem também, porque eu estou preparando, fazendo para vocês um material sensacional, tendo mesmo trabalhar de fiscalização. Não importa se você é agente público, servidor público, ou se você é do mercado fornecedor, tá? A linguagem é uma para todos. É cada um fazer o melhor que pode para manter a execução do contrato. É uma atuativa e não uma atuação de concorrência, né? Não é uma atuação concorrencial. Ninguém está concorrendo com ninguém, não existe inimigo, pessoas interessadas em ter aquele contrato. Então, eu faço com o Léo que compareçam a essa capacitação, tenho certeza que vocês não vão se decepcionar, não só pela organização da Nano, não só porque é em João Pessoa, mas porque eu preciso mesmo conversar com vocês e dirimir todas as dúvidas que vocês tiverem, né, com relação à prática. E se você é do mercado fornecedor, apareça, porque nós precisamos conversar sobre a relação com a administração pública. Perfeito, perfeito, minha amiga. Pois brigadão pela live. Obrigado ao pessoal que esteve até agora contribuindo, né, discutindo. Foi muito rica essa live. E é isso aí, pessoal. Boa noite. Minha amiga, um abraço. Fica com Deus. Bom descanso. E até a próxima. Obrigada. Um abraço. Gente, um beijo. Obrigada pelas perguntas sensacionais, tá? Fico à disposição de todos. Tchau, tchau. E até João Pessoa. Data, Léo, de novo? 13 e 14 de outubro, no Atlântico Praia Hotel. São 16 horas de muita capacitação prática aí com a professora Lindeneide Cardoso, Gestão e Fiscalização de Contratos, pessoal. Aguardamos vocês. Até mais. Um abraço. Nos vemos em João Pessoa. Até mais. Tchau, tchau, Léo.